Olá pessoal, bom, vamos gravar hoje aqui algumas informações sobre o formulário eletrônico que vai ser enviado aí na próxima semana para vocês, né, que se trata da ação coordenada de acessibilidade digital, tá? Pessoal, algumas informações iniciais que eu acho importante. A primeira é que esse formulário, os campos numéricos, né, tem que ser preenchidos com 4 algarismos. Então, se vocês preencherem, né, vamos dar um exemplo aqui, se for 5 ou 10 links que vocês analisaram, então vocês terão que preencher. Se for 5, 0, 0, 0, 5. Se for 10, 0, 0, 10. Tá? Então você tem que colocar aí casas decimais antes, né, à esquerda do número para completar aí essa regra de quatro algarismos, tá? Bom, outra informação interessante é que a data limite para envio das respostas é dia 30/9, né, às 23h59. Então, no dia 1º do 10, o formulário já vai ser encerrado automaticamente, não estará mais disponível. Tá? Então, não deixa para enviar para a última hora, né, porque se todo mundo começa a enviar em cima da hora, aí talvez o sistema fique um pouco sobrecarregado. Outra informação importante é que o questionário ele não salva as respostas, tá, pessoal? Então, assim, você tem que enviar o questionário todo de uma única vez, tá? É assim que é o sistema de formulários do CNJ. Então, a pessoa que for responsável por enviar, ela vai ter que preencher tudo, né, e enviar o formulário. Não dá para ela preencher metade, salvar e no outro dia preencher a outra metade. Não, ela tem que preencher tudo de uma única vez, tá? Caso você tenha enviado, né, o questionário, e aí lá na frente você percebe que você enviou com algum erro, né? Esse número aqui não tava correto, ou você recebeu uma informação que foi alterada, enfim. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Você vai entrar no sistema de formulários e vai enviar novamente, né, o formulário todo. Então você vai preencher ele completamente e vai enviar, tá? Então, quando você enviar ele novamente, o sistema vai entender que o TRF1, por exemplo, encaminhou 2 formulários. Ele vai ignorar o mais antigo e vai manter somente o mais recente. Tá? Então, o que vai valer para a gente vai ser o último formulário que você enviou. Tá? Então, acho que essas são as informações principais. A gente vai passar agora aqui para o preenchimento. Eu vou explicar para vocês. Bom, então a primeira parte aqui, você vai selecionar o seu órgão, né? Então, vou colocar aqui. Esse aqui é um ambiente de homologação, é teste, então eu vou brincar aqui com alguns dados aleatórios. Se eu colocar aqui TRF5, né, Seção Judiciária da Paraíba, aí tem um campo aqui que insere a senha de validação. Essa senha, pessoal, vai ser enviada para o e-mail dos dirigentes, tá? Fiquem atentos, porque se você enviar né, você colocar aqui ou o órgão errado ou a senha errada, isso não vai te impedir de enviar o formulário. Mas quando ele for tratado, lá no painel que vai ser gerado a partir dessas informações, vai haver um cruzamento de informações da senha com o órgão. E se a senha não corresponder ao órgão, automaticamente o painel ele ignora aquelas informações. Tá? Isso aí serve para garantir, né, que realmente é o TRF5 que está encaminhando as informações. Tá? Então você colocou aqui, por exemplo, suponhamos que a senha seja 12345555, enviada para o e-mail. Se ele preencheu, por exemplo, 1234556, o que vai acontecer? Né? Essa senha aqui não vai ser a do TRF5. Então, todas as informações que foram enviadas, elas vão ser ignoradas, tá, pessoal? O nosso sistema de formulários do CNJ, ele não impede que você envie o dado, mesmo que ele esteja errado, tá? Mas quando ele for tratado no painel, esse dado aí ele vai ser ignorado porque a senha não corresponde ao tribunal, ao órgão, tá? Então, suponhamos que você digita a senha correta, que é 1234555, mas infelizmente você errou. Em vez de ser seção, sei lá, em vez de ser TJMT, você colocou TJMS. Vai acontecer o mesmo problema. Ele vai cruzar as informações e vai ignorar aquelas informações que foram enviadas com o órgão e senha não correspondentes. Beleza?
Então, continuando, né? Então, primeiro ponto, você vai avaliar se o planejamento estratégico aborda a acessibilidade, tá? Que isso aqui, pessoal, é importante falar que esse formulário, né, que é o formulário final, ele sofreu diversas alterações, né, em função até de testes que a gente fez com alguns colegas do Poder Judiciário que a gente selecionou. Tá? Então, alguns colegas testaram esse formulário, criticaram. Então, a gente fez algumas alterações. Então, vocês vão perceber aí que não está completamente idêntico ao que está no plano de trabalho que foi enviado anteriormente, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente não incluiu nenhum exame, tá? Então vocês não vão precisar aí fazer novos exames para preencher. Mas para melhorar pelo critério né, de ficar mais claro, mais compreensível as questões, a gente alterou, a gente fez algumas correções, né? Por exemplo, no plano de trabalho estava o planejamento estratégico aborda a acessibilidade digital. Mas não, né? É a acessibilidade como um todo, porque é a questão 1.2 que trata da acessibilidade digital. Então, a gente promoveu algumas alterações aqui, tá? Nesse formulário final, e inclusive de ordem, né? Então vocês vão ver aí que não está na mesma ordem do que está lá naquele plano de trabalho, mas a alteração de ordem foi para que fique mais fácil, mais fluida o preenchimento desse questionário, tá? Então tomem como base a avaliação final, que é essa que vocês vão preencher aqui no formulário eletrônico, tá? Dei uma lida, né? Nela, e a partir daí vocês vão conseguir responder com tranquilidade. Então, a primeira pergunta é se o planejamento estratégico aborda a acessibilidade. Acessibilidade aqui, a gente está perguntando acessibilidade de maneira geral, né? Se aborda a acessibilidade, né? Então, ele não vai especificar se é digital, arquitetônica, se aborda a acessibilidade de uma maneira geral. Então, você vai poder marcar aqui ou se sim ou se não. Então, marcando sim. Né? A segunda questão é o seguinte, né? É se o planejamento que fala sobre acessibilidade, se ele é suficiente, ou seja, se ele contempla aspectos tecnológicos de acessibilidade digital. Então, eu estou perguntando o seguinte, na 1 eu pergunto, aborda acessibilidade de maneira geral? Ok, se colocar sim, se colocar não, não aborda. Né, por lógico, se ele não abordar a acessibilidade digital, provavelmente a 1.2 vai ser não também, e a 1.3 também vai ser não, porque tudo a gente está falando sobre acessibilidade. Né? Então, marcando aqui sim, né, na 1.2, se ele aborda acessibilidade digital, você vai marcar sim. Né? Aqui, pessoal, se as ações de acessibilidade previstas para execução de estratégia, elas contemplam essa parte de acessibilidade digital. O que são ações, né, na execução da estratégia? Você tem aí no seu órgão, né, a estratégia do órgão, né, que contempla lá as informações da estratégia, e depois você tem um desdobramento da estratégia em ações. Né? Essas ações têm indicadores, têm metas. Né? Então, a gente está perguntando aqui se esse plano de execução, né, se ele contempla aspectos de acessibilidade, se não está lá só no âmbito da estratégia, mas não tem nenhuma ação efetiva, né, para cumprir essa estratégia. Tá? E aqui, pessoal, a gente pergunta se a avaliação do cumprimento da estratégia abarca questões de acessibilidade digital. O que é isso, pessoal? Isso aí são aqueles relatórios, né, que os departamentos de gestão estratégica dos órgãos eles emitem sobre, que a gente aqui no CNJ a gente até chama de RAI, né, que é relatório de acompanhamento da estratégia. São relatórios que os departamentos de estratégia do órgão eles emitem, né, para saber se determinada área está cumprindo com aquelas metas, com aqueles indicadores, e eles fazem o acompanhamento, né, a avaliação disso. Então a gente quer saber o seguinte, se essa avaliação, ou seja, se eu estou avaliando, eu como órgão, se eu estou avaliando se as ações, né, para cumprir aquela estratégia, aquele plano de execução, se eu estou avaliando se as ações estão sendo cumpridas, né? Porque muitas vezes você tem um plano de ação, mas você avalia todos os outros aspectos menos o aspecto de acessibilidade. Então a gente quer saber isso, né? Se realmente existe uma avaliação. Então você pode marcar aqui também sim ou não.
O 1.5 é se existem metas anuais, né, direcionadas para acessibilidade digital. Então, você vai olhar lá aqueles planos, né, e saber se existem metas, né, dentro desses planos. Então, você vai poder marcar aqui também sim ou não. A 1.6, pessoal, pergunta se existe alguma ação de sensibilização em temas relativos ao acolhimento, né, direitos, atendimento, cotidiano de pessoas com deficiência, entre outros, né, que é publicado pelo órgão nos últimos 2 anos. Então a gente quer saber aí se vocês estão tendo alguma ação aí de sensibilização. Tá? Essas ações, pessoal, elas estão inclusive previstas na resolução 401, que é uma resolução recente agora, e eu trouxe ela aqui nessa parte aqui de baixo de fonte de informações para que vocês conheçam, né? Então, ações de capacitação, né? Às vezes, né, programas aí de qualidade, né? De qualidade que eu digo assim, qualidade de serviço, né? De, de trabalho, né? Programa de qualidade de trabalho. Eles têm aqui no CNJ nós temos programa de qualidade de vida, acho que é o um programa de qualidade de vida, uma coisa assim. Acho que é isso, programa de qualidade de vida no trabalho, isso. Então, assim, alguns órgãos têm, né, esse programa de qualidade de vida no trabalho. Então, saber se esses programas eles, né, promovem, né, esse acolhimento aí dos servidores, né, se eles com deficiência, se eles também promovem a sensibilização dos próprios servidores que não são deficientes para acolher, né, para saber lidar com pessoas deficientes. Então, a gente quer conhecer isso, tá? A última pergunta é se existe uma comissão permanente de acessibilidade e inclusão formalizada no órgão, né? Então você vai olhar lá o arcabouço normativo da instituição e vai ver se existe essa comissão, né, de acessibilidade, se ela é formalizada na estrutura do órgão. Então você pode marcar aqui também sim ou não, né? E aí a gente vai para a segunda análise, que é a inspeção de ambientes tecnológicos. Bom, pessoal, aqui é aquela análise do ASIS, né? Que a gente vai acessar o link, né, do ASIS, vai separar lá uma amostra, né, de links, né, e incluindo aqueles links obrigatórios que a gente encaminhou no plano de trabalho, e aí vocês vão inserir aqui, né, o tamanho da amostra. Então, suponhamos que você tenha analisado aí 25 links. Se eu colocar só 25, ó, ele não vai aceitar, ó, vai ficar zerado, tá vendo? Então eu tenho que colocar aqui, ó, 0025. Né? Então esse é o tamanho da minha amostra. Então aí a partir dos dados do ASIS, você vai preencher aqui de acordo com o percentil de acessibilidade, tá? Então desses 25, né? Quantos tiveram abaixo de 70? Então você vai poder colocar aqui, ó, 0005. Quantos tiveram entre 70 e 84? Você vai poder colocar aqui, ó, 0010. Né? Quantos tiveram com pontuação entre 80 e 94? Mesma coisa, você vai poder colocar aqui 0015. Então, fechou aí os 25. Quantidade de links avaliados com pontuação acima de 95. Ou você deixa em branco, do jeito que está aqui, tá, pessoal? Ou você coloca 0000, tá? Tanto faz, tá? Quantidade de erros críticos da amostra. Aí é aquele dado lá que você vai somar, né, com base em todas as informações lá do ASIS que você coletou. Então, você analisou lá, por exemplo, nesse caso aqui, 25 sites, então você vai somar, né, os erros críticos de cada um, que vai dar um número bem expressivo, né? Então, vamos colocar aqui 1251. Então, você vai colocar aqui 1251, o total de erros críticos. E aí aqui você já concluiu essa parte aqui do ASIS. A outra parte é a inspeção do sistema web, website, no que se refere à utilização do código CAPTCHA. Então, você vai contar a quantidade desses sistemas, né, lá na sua amostra, né? Então, e aí você vai preencher aqui quantos que contém essa validação pelo CAPTCHA. Então, você vai poder colocar aqui também, né, 124. Então, são 124 sistemas, né,
websites que contém a ferramenta CAPTCHA. Então, né, sempre lembrando que é 4, né? São 4 casas decimais. Então, se for 5, 0, 0, 0, 0, 5. Opa, perdão, 5. Tá, então... Bom, então continuando, avaliação sobre a disponibilização de intérprete de linguagem de Libras, né? Linguagem brasileira de sinais, legenda, audiodescrição e comunicação e manifestações publicadas na internet. Então aqui, pessoal, a sua amostra vai ser isso, né? Serão pronunciamentos oficiais, sessão plenárias, vídeos educativos, eventos, reuniões importantes, propagandas. Então isso aqui passa a ser o seu paradigma nessa análise, né? Então você vai contar lá a quantidade de propagandas que você analisou, você vai analisar, né? Pronunciamentos oficiais, sessões plenárias, vídeos educativos. Então você vai compor aí uma amostra, né? Uma amostra de vídeos educativos, né? Uma amostra aí de vídeos, né? Das sessões plenárias, de vídeos aí que contêm pronunciamentos oficiais, às vezes propagandas institucionais, né? A gente tem aí nos tribunais eleitorais, né? Agora essa propaganda das fake news, né? Então, se tiver um vídeo com essa propaganda no, nos portais, né? Então vocês podem analisar esses vídeos também. Tá? Então a amostra de vocês aqui passa a ser essa quantidade de vídeos que vocês vão analisar. Né? Então vocês vão, sei lá, né? Suponhamos que tenha lá vários vídeos, né? Num site, determinado site tem lá 100 e tantos vídeos, né? Então vocês podem analisar aí alguns, né? Vamos pegar aí, né? Se vocês forem trabalhar com análise estatística, né? Vocês vão usar lá aquelas informações que eu coloquei lá no plano para definir um corte, né? Então, sei lá, imaginamos que tenham lá 1000 vídeos, 100 vídeos. Vocês vão passar um corte e vão extrair uma amostra desse vídeo, essa quantidade. Então, suponhamos lá que desses 100, né? Você estabeleceu uma amostra lá que vai analisar 70. Então, você colocaria aqui 0,070, que é o tamanho da amostra. E aí, quantos desses vídeos que você analisou, quantos desses que atendem às recomendações, né? Então, vocês vão colocar aqui, atendem 0,24, 25. Então, tem que ser 0,025, 4 casas decimais. Bom, avaliação sobre práticas acessíveis aos leitores de tela. A primeira coisa é a questão dos links do tipo Leia Mais. Então, aqui, pessoal, né, tamanho da amostra serão os links que remetam a informações de sites, né, como notícias, informativos e campanhas. Então, você não vai, por exemplo, aqui, né, não vai pegar todos os links de determinada página. Né? O que vai ter que compor sua amostra são links que remetam a informações, né, não a simplesmente outras páginas. Vou dar um exemplo. Né? Um link que vai remeter a uma notícia, ele pode ter o erro de inserir, leia mais, saiba mais sobre essa notícia. Então, esse tipo de link é um link que você vai selecionar para sua amostra. Né? São links que remetam a esse tipo de informação. Né? Informações grandes que você precise aí, conhecer com mais detalhes. Agora, existem outros links, por exemplo, um link que está na sua página que vai te direcionar para o contra-cheque. Né? Por óbvio, esse link não tem mais nada, né, para te informar. Ele está te direcionando para a página dos contra-cheques. Então, você não precisa inserir ele na amostra. Né? Então, nós vamos pegar aqui todos os links, né, da amostra. Vou até aqui citar um exemplo para que vocês percebam. Vou abrir aqui o site do CNJ para a gente poder esclarecer isso de maneira melhor. Por exemplo, aqui é um link, avanço e arbitragem requer colaboração maior com a justiça. Vocês percebem que aqui, pessoal, né, ele é um link que remete a uma informação maior. Né? Olha a informação maior aqui, justiça trabalhista e tal. Então, ele remete a essa informação maior. Então, aqui, se ao invés de estar escrito avanço de arbitragem requer colaboração maior com a justiça, se tivesse escrito avanço de arbitragem requer maior colaboração, saiba mais, né, e o link tivesse no saiba mais ou leia mais aqui, né, estaria errado. Então, nós vamos
compor esses itens aqui, ó, né, que remetem aí para notícias maiores, vamos trazer ele para dentro da minha amostra para você analisar, né? Agora, um link desse, por exemplo, balcão virtual, ele está te remetendo para uma nova página do balcão virtual. Então, assim, não faz o menor sentido, né? Que tivesse balcão virtual, saiba mais. Então, esses tipos de link, por exemplo, informativo de jurisprudência, não vai contar aqui como link que vai compor sua amostra, porque não faz sentido. Por exemplo, sessões, saiba mais, não faz sentido, né? Então, vamos trazer aqui um outro exemplo que eu gosto de ficar aqui é do STM. Então, um exemplo aqui do STM, ó, a gente vê aqui, ó, né? Então, na página do STM, a gente tem aqui, ó, comunicado oficial, leia mais. Então, assim, né? Comunicado oficial, leia mais. Não tem nada explicando sobre esse comunicado aqui. Então, o deficiente visual ele vai ter que ingressar aqui no site, leia mais. Vai ter que ler isso aqui, né? Que já fazendo uma análise aqui bem rapidamente, a gente já vê que tem um problema grave aqui, porque a imagem está inserida no texto. Provavelmente esse texto aqui não tem descrição dessa imagem, né? E a gente já vê aqui que tem problemas também de deficiência cromática, né? Nessa imagem aqui. Tá? Então, por mais que eu mexa aqui no alto contraste, a imagem aqui ela não passa por alto contraste e não tem nada que me explique aqui o que está escrito aqui dentro. Então a gente já enxerga um problema aqui numa análise que a gente está fazendo. Tá? Então, só para explicar aqui, né, como é que a gente faria essa avaliação, tá? Então isso aqui, ó, leia mais, né? Então você tem aí, aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 links, né? Tem que 3 aqui tem o leia mais, 3 aqui eu não tenho leia mais, né? Então é importante a gente observar isso, por exemplo, página que tem informação, publicações. Né? Então, publicações é uma página bem interessante para você analisar essa parte do Leia Mais, porque ele traz lá um conjunto de informações, né, grandes, né, te remete para o Código Penal, nesse caso, o Código de Processo Penal. Então a gente vê que aqui está tudo certinho, né? Não tem, então eu poderia aqui buscar vários links dentro dessa página de informação aqui, para compor a minha amostra total. Tá? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Aqui, então, leia mais, tamanho da amostra, você vai colocar aqui o tamanho da amostra, né, vou colocar aqui a minha amostra seja 200, né, e aqui a quantidade de itens que atendem, né, então desses 200, só 120 atenderam ao seu EMAG, né, as recomendações do EMAG aí que a gente apontou no nosso plano de trabalho. Avaliações de imagem que transmitem conteúdo, pessoal. Aqui é a mesma forma, né, a gente vai analisar as imagens, então vou botar aqui que analisei lá 500 imagens, tá? E a quantidade de itens que atendem à recomendação do EMAG. Então, como é que você vai fazer aqui, né? Você vai observar aqui imagens que necessariamente transmitem conteúdo, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui, ó, plataforma digital do Poder Judiciário, ela transmite um conteúdo, né? Que é justamente essa frase aqui. Agora, essa imagenzinha aqui, ó, do Flick, essa é Mais Notícias, STV, essa aqui é uma imagem que a gente chama imagens decorativas, né? Essa imagem aqui, ó, Direitos Humanos, Infância e Juventude, Cartório, Justiça, Meio Ambiente, né? Fazendo Justiça, são imagens que transmitem conteúdo. Essa aqui, ó, são imagens decorativas, tá? Essas aqui do lado. Essa Jornada Maria da Penha, conteúdo. Essa aqui também transmite conteúdo. Então a gente tem aqui um conjunto de imagens, né, que transmitem conteúdo aí para que você possa fazer a sua análise, né? Essa imagem mesmo aqui, ó, né, que são 3 crianças, é uma imagem que transmite conteúdo. Essa aqui que é a foto, a fachada do TRE, transmite conteúdo. Então são todas imagens que transmitem conteúdo aqui para você avaliar. Né? E aqui eu tenho algumas imagens, por exemplo, essa pequena imagem aqui do lado, que ela é uma imagem meramente, né, decorativa e tal, não transmite conteúdo nenhum, né? Então a gente tem que aí se esquivar de imagens que
que são meramente decorativas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, tamanho da amostra, né? Você vai colocar aqui, né, a quantidade de imagens que transmitem conteúdo e a quantidade de itens, né, que atenderam essa recomendação. Então, vamos colocar aqui que atenderam 125. Então, é importante falar, pessoal, que vocês têm que conhecer a estrutura de processo de trabalho do órgão de vocês. Então, suponhamos que aqui nessa página, né, só quem publica essas imagens somente seja uma secretaria, só a Secretaria de Comunicação Social. Né? Suponhamos que ela é que tem acesso aí à página inicial, ela é a única pessoa que publica, a única unidade que publica na página inicial. Então é importante, pessoal, vocês terem em mente que se você avaliou lá essa aqui estava errado, essa aqui estava errado, essa aqui estava errado, não há necessidade, outra que estava errada, não há necessidade que você analise todas, até pelo critério de bom senso, né? Por que que não há? Porque você já se convenceu que ela não tem controles, tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, né? Se só quem publica é ela e tem aqui várias imagens erradas, né, você não precisa analisar todas se você já se convenceu da análise que você vai fazendo, à medida que você vai analisando, já tem elementos suficientes para formar um achado de auditoria. Tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso, né? quanto à amostra. Né? E aí, nesse quesito, eu chamo a atenção de vocês, porque é importante que a gente analise toda a composição, toda a estrutura do site, como que é estruturado no nosso órgão, no nosso tribunal, para que a gente, né, estabeleça a melhor forma de colher essa amostra. Tá? Então, suponhamos que quem cuida dessa página inicial seja só a Secretaria de Comunicação Social. Então, não precisa analisar somente essa página, né, pessoal? Porque aí você corre o risco de generalizar para o órgão uma falha que só tem na Secretaria de Comunicação Social. E aí, nesse conceito, vale a pena você experimentar outras páginas, né? Então, você colocar aqui, então vamos procurar aqui, por exemplo, a página da ouvidoria, porque eu sei que a página da ouvidoria é um outro departamento que cuida disso. Então você pode testar aqui também as imagens, né, da página da ouvidoria. Então aqui ouvidoria, né, perguntas frequentes e tal, SIC. Então aqui tem uma série de imagens aqui também. E aí da mesma forma, né, eu posso, testei a ouvidoria, então eu vou adicionar também aqui na minha amostra. Vou adicionar aqui, sei lá, a página da corregedoria. Então você pode acessar, porque você sabe que aqui é outro órgão, outra unidade, né? Então aqui você tem um conjunto de imagens, né? Tudo isso aqui, ó, da parte de corregedoria, para que você consiga fazer generalizações válidas. Então você pode generalizar que o seu órgão ele não tem controle sobre conteudistas, ponto. Ou você pode apenas falar que só a Secretaria de Comunicação Social não tem controle sobre conteudistas. Né? Então, é importante que vocês conheçam essa estrutura quando vocês forem coletar esses dados, né? Para estratificar a amostra, né? Para não analisar somente né? Os 5, 6 sites ali e a partir daí generalizar para toda a organização. Então, mesma coisa, né? Você vai preencher aqui a última avaliação C, né? Não, ainda tem aqui D, perdão. C, que é a avaliação de documentos disponibilizados para download, e você vai colocar aqui o tamanho da amostra. Então, do mesmo jeito, né? Você vai buscar aqui aonde que tem documentos para download no meu site. Então no meu site eu sei que tem documentos para download lá na parte de atos, na parte de publicações. Então, justiça em números, né? Então tem lá um monte de documentos para download, né? Então você pode estabelecer aqui uma linha de corte, né? Então aqui no caso do CNJ eu poderia pegar ali as publicações dos últimos 2 anos, né? Então aqui eu tenho 2020, 2019, então aqui eu tenho 2, né? 2 publicações aqui nesse site, então esses 2 aqui eu vou analisar, então vão compor minha amostra. E do mesmo jeito você pode pegar aqui, né? Formativos em números, né? Então tem outros 2, né? Outros vários.
Pode pegar aqui pesquisas judiciárias, né? São várias publicações aqui, ó, todas disponíveis para download, né? Você pode estabelecer aqui uma linha de corte, buscar alguns desses, né? E aí você vai buscando, né, de diversas unidades aqui, revista CNJ, porque eu, por exemplo, eu sei que quem publica pesquisa judiciária é um departamento que chama DPJ. Quem publica essas revistas aqui no CNJ, pessoal, se eu não me engano, já são outras áreas, né? Então você vai poder pegar aqui, ó, né, essas revistas aqui que estão disponíveis aí para download, tá vendo? A edição completa, aí tem várias, né, em PDF, ó, um monte delas aqui. Você pode selecionar aqui várias para compor ali a sua avaliação, tá? Então vocês vão colocar aqui tamanho da amostra, né? Supomos que eu analisei 125 textos e aquela quantidade lá dos textos que atendem aos itens do EMAG, né? Então aqui 25 atendem, 125 não atendem, né? Do total de 125, que é a sua amostra, 25 atendem. Então, por conclusão lógica, 100 não atendem. Tá? Avaliação de texto inserido diretamente em sítios, né? Formato HTML. Então aqui, pessoal, eu vou buscar, né, aqui no meu site, lugares, né, que tem publicação de textos, né? Então, ou seja, não é aquele texto disponível para download, é o cara que publicou aqui uma matéria, né, diretamente no site. Então eu vou buscar aqui, ó, publicações, né? Vamos buscar aqui, ó, notícias, né? Provavelmente eu tenho aqui uma parte de notícias que vai trazer ali que é um lugar legal para você buscar, né? Então aqui, ó, tá vendo? Então olha aqui o conjunto de notícias que eu tenho aqui, né? Vamos pensar aqui, cada página 10, mais de 1.270 páginas. Então aqui eu tenho muitas notícias, né? Então você pode, do mesmo jeito, extrair algumas notícias daqui, né? E a partir daí você testa, né? Você abre isso aqui, vão ter lá, né, um texto, né, para ser avaliado. Você observa aqui se esse texto, né, se ele é acessível, tá? E do mesmo jeito aqui você vai poder navegar aqui por várias outras notícias, né? Então você vai buscar aqui notícias ou manuais, né? Alguma publicação que ela é feita aqui diretamente no site, né? Você não baixa nenhum arquivo, você lê diretamente no site. Aí você vai testar, né? Então vamos buscar aqui, por exemplo, violência contra a mulher aqui nesse programa. Vamos ver se tem algum Agenda 2030. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Alguma informação, ó. Tem uma informação razoável, né? O portal explicando tudo, né? Então esse texto aqui também poderia ser um texto para compor, né, a minha amostra, né? Então você vai separando aí, né, vários textos para compor sua amostra. E aí depois que você separou todos esses textos, né, busque textos grandes, né, para você fazer uma análise melhor. Aí você separei aí 20, 30, 40 textos, né, para compor lá a minha amostra. A partir daí você colocaria lá, né, o tamanho da amostra, suponhamos que seja 35 textos, então 0035. E aí depois que você separou a amostra, você passa a analisar esses textos, né? E aí desses 0035, né, 35 textos, você chegou lá à conclusão de que apenas 5, né, atendem às recomendações, então 30 estão aí em desconformidade. A avaliação de contraste é a mesma forma, né, pessoal? A primeira análise que eu faço no site é perceber se o site ele tem, né, aquela alteração de contraste, né? Então, se ela tem a ferramenta de alternar para alto contraste. Se tem a ferramenta de alternar o alto contraste, né, eu já coloco esse site no que eu chamo assim de quase 100% de certeza que ele está ok, né? Então, o que a gente tem que perceber é se às vezes eu tenho uma imagem, né, que tem um texto inserido nessa imagem, e esse texto ele é relevante e ele não está em alto contraste, ou seja, o mesmo texto que tem aqui,
né, na imagem, ele não está em nenhum ponto aqui dessa informação que foi para alto contraste. Tá? Então, quase sempre os sites que têm essa ferramenta de alto contraste, eles são acessíveis. Mas eu acabei de dar um exemplo para vocês, né, aqui do STM, que teve esse comunicado aqui, por exemplo, né, que ele trouxe aqui todo o texto, ó, inserido em uma imagem. Então, oi, meu filho, todo esse texto inserido numa imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou checar aqui no alto contraste, saber se essa informação aqui, ó, se ela é replicada aqui. Ela não é. Então, a gente vê que essa imagem aqui, ela trouxe toda a informação necessária e ela não está em alto contraste. Então, por isso aí que a gente tem que avaliar com cautela. Tá ok, pessoal? E então a pessoa, né, vocês preencheriam aqui a quantidade, né, da amostra, né, selecionada, aqui no caso 125, e a quantidade de itens aí que atendem às recomendações do EMAG, 120, né, opa, aqui seria menos, né, 0022, né, que atendem, então desses 125 vocês iam preencher. Eu vou dar uma pausa agora no vídeo para não ficar muito grande, e aí a gente volta agora a falar da terceira avaliação quantitativa de servidores com deficiência no órgão. Grande abraço.